Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês os resultados da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1. Vou passar também como ficou a classificação após essa rodada. 7 equipes já estão classificadas para a segunda fase e 3 times brigam pela última vaga. E a briga contra o rebaixamento está também bastante acirrada. Eu vou passar todas essas informações para vocês no vídeo de agora. Vamos começar pelos resultados da rodada. A rodada começou no sábado com um empate no Clássico Carioca, onde o Flamengo ficou no 1 a 1 com o Botafogo. Resultado péssimo para as duas equipes. O Botafogo segue ali próximo da zona do rebaixamento, se manteve fora da zona do rebaixamento com 10 pontos ganhos, porém está apenas um ponto acima da zona de rebaixamento, do Z4. Já o Flamengo segue na 9ª colocação, 15 pontos, mas viu o Kinderman abrir 5 pontos de vantagem na briga pela classificação. O Flamengo é o 9º colocado, o Kinderman, que venceu na rodada, é o 8º colocado. Restam 2 rodadas para o final da primeira fase. Clássico também em São Paulo, onde o Palmeiras ficou no 1 a 1 com o São Paulo. Com esse resultado, o Verdão segue na 2ª colocação com 31 pontos, mas viu o Corinthians agora abrir 3 pontos de vantagem. O Tricolor perdeu 2 posições, é o 7º colocado com 23 pontos, mas já está classificado para a segunda fase. Quem se deu muito bem na rodada foi o Grêmio que, jogando fora de casa, venceu a Ferroviária pelo placar de 2 a 1. Esse jogo aconteceu no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, por conta do gramado da Arena da Fonte Luminosa está passando por reformas. Então o time de Araraquara mandou essa partida em Jaú. Com esse resultado, o Grêmio ganhou 2 posições, subiu para 24 pontos, é o 4º colocado, tem os mesmos 24 pontos que o Santos, porém o Peixe leva vantagem nos critérios de desempate. Já a Ferroviária segue ali perdeu 2 posições, agora a 6ª colocada com 23 pontos, mas já está classificada para a segunda fase. Falando no Santos, o Santos que foi até a Caçador e perdeu para o Kinderman Avaí pelo placar de 2 a 1, resultado importantíssimo para a equipe catarinense. O Kinderman é o 8º colocado com 20 pontos e abriu aí 5 pontos de vantagem para o Flamengo e Real Brasília, que são as equipes aí que estão brigando com ele por vaga na segunda fase. Já o Peixe que sofreu aí a sua 2ª derrota seguida, segue ali na 3ª colocação com 24 pontos, mas agora tem ali a companhia do Grêmio. Seguindo com a rodada, o Minas Brasília conquistou um excelente resultado na briga contra o rebaixamento ao vencer o Bahia por 1 a 0. Esse jogo aconteceu lá no Defelê, no Distrito Federal. Com esse resultado, o time de Brasília ganhou 3 posições e deixou a zona do rebaixamento. É o 11º colocado com 11 pontos ganhos. Já a equipe do Bahia está rebaixada para a Série A2 do ano que vem, segue ali na última posição com apenas 4 pontos e é a única equipe que não venceu. Outro time aí que se deu bem na rodada foi o Internacional, bateu São José fora de casa por 2 a 1. Esse jogo aconteceu lá no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Com esse resultado, o Colorado, assim como seu rival Grêmio, também ganhou 2 posições e está na 5ª colocação, também com 24 pontos, os mesmos 24 pontos que Santos e Grêmio, porém leva aí desvantagem nos critérios de desempate. Tem menos saldo de gols que as suas duas equipes concorrentes. Já a equipe do São José se complicou na luta contra o rebaixamento, segue ali na 14ª colocação com 9 pontos. Se tivesse vencido, teria deixado a zona do rebaixamento, mas segue ali na antepenúltima posição com 9 pontos ganhos e já pode inclusive até ser rebaixada na próxima rodada. A rodada teve ainda, no domingo, a vitória do Corinthians sobre o Cruzeiro pelo placar de 2 a 1. Resultado aí que também manteve o Cruzeiro na zona do rebaixamento. O Cruzeiro segue na 13ª posição com 9 pontos ganhos. Os 4 últimos colocados caem para a Série A2. Já o Timão manteve a liderança isolada, 34 pontos, e agora abre 3 pontos de frente para o Palmeiras e tem 2 vitórias a mais. Ainda na rodada foi encerrada na segunda-feira, com o Napoli empatando em 1 a 1 com o Real Brasília. O empate não resolveu muito a vida do Napoli, que segue ali na penúltima colocação com 7 pontos ganhos, está 3 pontos de sair da zona do rebaixamento, enquanto que a equipe do Real Brasília está ali também na 10ª colocação com 15 pontos ganhos, resultado também que não foi bom para a equipe de Brasília, Se tivesse vencido, estaria ali 3 pontos atrás do Kinderman, Agora deixou o Kinderman abrir 5 pontos. Então foi um tropeço aí do Real Brasília, que perde 2 pontos preciosos contra uma equipe que está brigando para não cair para a segunda divisão. Com esses resultados, então, passando a classificação de cabo a rabo, primeira colocação Corinthians 34 pontos, segundo Palmeiras 31 pontos,
A terceira colocação tem o Santos com 24, em quarto o Grêmio também com 24 pontos e o Internacional aparece na quinta colocação também com 24 pontos. Em sexto lugar está a Ferroviária com 23 pontos, o São Paulo é o sétimo também com 23 pontos, mas tem uma vitória a menos, e o Kinderman Avaí fecha o G8 com 20 pontos ganhos. Na nona colocação está o Flamengo com 15 pontos, o décimo é o Real Brasília também com 15 pontos, 11º colocado o Minas Brasília com 11 pontos e o Botafogo 12º colocado com 10 pontos. Entrando na zona do rebaixamento, Cruzeiro 13º com 9, São José 14º também com 9 pontos, o Napoli 7 pontos na 15ª colocação e o Bahia já rebaixado com apenas 4 pontos e nenhuma vitória. Então essa é a situação do grupo único, né, do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1. Neste final de semana, o Campeonato Brasileiro Feminino Série A1 faz uma pausa por conta dos compromissos da Seleção Brasileira Feminina, que se prepara para os Jogos Olímpicos, e volta no outro final de semana, a partir do dia 19, quando terá um duelo direto por vaga na segunda fase, o Flamengo jogando contra o Kinderman Avaí. Esse jogo será às 15 horas no estádio da Gávea. O Flamengo precisa vencer para seguir com chances de classificação. Se empatar, está fora da disputa. Também no sábado, dia 19, haverá um jogo decisivo para a equipe do São José na briga contra o rebaixamento. A Águia recebe a Ferroviária às 15 horas no Martins Pereira, em São José dos Campos. A derrota praticamente rebaixa o time do Vale do Paraíba para a Série A2. A Ferroviária já está classificada. Outro jogo envolvendo a equipe ameaçada de rebaixamento vai acontecer no dia 19 às 18 horas no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, onde o Botafogo recebe o Santos. O Botafogo, com uma vitória, pode se livrar do rebaixamento. Ainda no dia 19, o Corinthians recebe o Minas Brasília às 20 horas. Esse jogo será disputado no Parque São Jorge. No domingo, dia 20, o Palmeiras recebe o Napoli. Esse jogo acontece às 15 horas na Academia de Futebol 2 em Guarulhos, que é um dos CTs das categorias de base do Palmeiras. Também no domingo, o São Paulo vai receber o Real Brasília. Esse jogo vai ser no CT de Cotia às 15 horas. O Real Brasília precisando vencer e torcer ainda para que o Flamengo tenha derrotado o Avaí na véspera, porque se o Avaí vencer o Flamengo, aí não adianta nada o Real Brasília vencer o São Paulo, né? Então, primeiro o Real Brasília tem que secar a equipe do Avaí Kinderman, para depois tentar ir vencer o São Paulo e seguir com chances de classificação para a próxima fase. Então, o Real Brasília tem que torcer muito para o Flamengo. Ainda no domingo, às 17 horas, outro time que está brigando contra o rebaixamento, o Cruzeiro, vai jogar no Sesc Alterosas contra o Bahia. O Bahia que já está rebaixado aí para a Série A2 do ano que vem. Esse jogo acontece às 17 horas. E para fechar a rodada, nós teremos o Grenal, Internacional e Grêmio, jogando às 20 horas. Esse jogo ainda não tem data para acontecer. Eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 8 de junho, né? Ainda faltam 12 dias para a partida e ainda não foi definido o local onde acontecerá Internacional e Grêmio pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino. Bom, pessoal, então essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, deixa o like e se não está inscrito, se inscreva aqui no canal Tabelão do Futebol. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês e até um próximo vídeo. Valeu!